aqui nesse momento em Filipenses capítulo 2, versículo de número 10. Quantos irmãos encontram o texto da palavra de Deus para que nós possamos refletir? Eu quero ressaltar a gratidão pela presença da Joete aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Deus continue te abençoando, bom revê-la. Deus abençoe rica e abundantemente. Sinta-se bem em nosso meio. Tá bom? Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Pai, nós lemos a palavra do Senhor, e do Senhor queremos mais uma vez a iluminação e a unção do Teu Espírito para considerá-la nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos desse texto, falando de Filipenses capítulo 3, de 10 a 14, e aqui nós consideramos o seguinte tema na semana passada à noite: como vencer as intempéries do ano novo. E dentro do foco, nós, aproveitando a experiência do apóstolo Paulo, nós colocamos 3 aspectos que precisamos para poder vencer as intempéries do ano novo, com as lutas, as aflições que o ano pode trazer. E uma delas é propósito. A gente tem que ter propósito, ou seja, propósito definido naquilo que queremos, naquilo que Deus quer para nossas vidas. Falamos sobre atitude, dentro do propósito da atitude, e falamos sobre motivação. Esse foi o foco da semana passada. Hoje o tema é outro e os destaques são outros também. À luz do mesmo texto, nós queremos falar nesta noite sobre o seguinte tema: é tempo de despertar, tendo mais intimidade com Cristo. É tempo de despertar, tendo mais intimidade com Cristo. Meus amados, Filipenses capítulo 3, verso 10 é um versículo central na jornada espiritual de Paulo, revelando sem dúvida alguma a sua profunda dedicação a Cristo e a sua busca incansável pela semelhança com Ele. Ele busca incansavelmente semelhança com Cristo, relacionamento com Cristo, intimidade verdadeiramente com Cristo. Por isso a ênfase é tempo de despertar, tendo mais intimidade com Cristo. O apóstolo expressa aqui nesse texto um desejo ardente de conhecer a Cristo. Isto é, busca de intimidade com Cristo, desejo ardente de conhecer ao Senhor, de ter um conhecimento mais profundo. Para Paulo, meus amados, nesta noite, conhecer a Cristo não era apenas uma questão intelectual, não era um conhecimento intelectual, não era um conhecimento no sentido de você conhecer a palavra, mas na verdade conhecer a Cristo é ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, onde Ele se torna o centro da sua vida, onde Ele se torna o centro da nossa vida. Esta, de fato, é a ideia de Paulo aqui. Conhecer a Cristo, meus queridos, dentro do contexto desse versículo, não se limita a ter informações sobre Ele, a ter um ímpeto de informações sobre Cristo. Eu sou de informações acerca dele. Não é apenas isto, é ter mais uma vez um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, onde Ele se torna o centro de nossa vida, onde Jesus está tomando o centro da nossa vida. Conhecer a Cristo implica em ser transformado à sua imagem, ou conforme a sua imagem, permitindo que seu Espírito Santo opere em nós, moldando o nosso caráter e renovando a nossa mente.
isto é, o conhecer a Cristo de Paulo. Por isso que a nossa ênfase é ter despertado é intimidade. Todo conhecer a intimidade com Cristo. Conhecer a Cristo é uma jornada contínua, paulatina, contínua, crescente, onde cada dia buscamos conhecê-lo mais profundamente e experimentar seus atributos em nossas vidas. Experimentar mais de Cristo, alguém diz assim, mais de Cristo. Experimentar a cada dia mais do Senhor. Isto é, experiência com Deus, experiência com Cristo, relacionamento com Cristo, intimidade com Cristo. É interessante que Paulo fala aqui para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição de Cristo é a força transformadora que nos impulsiona a conhecer a Cristo mais profundamente. Esse Cristo poderoso que venceu a morte, esse Cristo poderoso que a morte na verdade não pôde contê-lo, apesar de todas as lutas, de todas as intempéries que falamos na semana passada, não pôde contê-lo. Então Paulo não deseja apenas conhecer a Cristo intelectualmente, mas experimentar o poder transformador de sua ressurreição em sua própria vida. Aliás, é esse o motivo que estamos aqui, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, diz Paulo em 1 Coríntios 15, seria vã a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou. Mas Cristo venceu verdadeiramente a morte. O poder da ressurreição de Cristo, colocado por Paulo aqui, é a força transformadora que nos impulsiona a conhecer a Cristo mais profundamente. É a garantia da nossa salvação e a fonte da nossa esperança. Ao experimentarmos esse poder em nossas vidas, somos capazes de viver uma vida vitoriosa e glorificar a Deus. Meus amados, o poder da ressurreição, ressaltado aqui nesse texto, nos molda a imagem de Cristo, renovando nossa mente e o nosso coração. Muitas vezes nós vivemos uma vida cristã em que nos acostumamos com a vida cristã e não mensuramos o poder da ressurreição de Cristo. Paulo queria conhecê-lo profundamente. Paulo queria experimentá-lo profundamente. Paulo estava declarando que o poder da ressurreição podia fazer isso. Aliás, é o apóstolo Paulo que diz em Romanos 16, porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Na verdade, o poder da ressurreição nos dá força para vencer o pecado e viver uma vida santa. A certeza da ressurreição nos dá esperança para o futuro, mesmo diante das dificuldades. Meus amados, uma das características que poderíamos dar à nossa sociedade seria a sociedade do quer mais. Aliás, vende-se, na verdade, uma possibilidade de querer mais, querer mais, querer mais. Em tudo, o comércio explora essa sociedade do quer mais. O comércio explora. Eu quero mais. Você chega numa loja, no comércio, eu estava conversando com o Giovanna há pouco, no comércio de Belo Horizonte, eles querem te oferecer um cartão exclusivo da loja que você pode pagar com o privilégio de pagar em 10 vezes. Então você explorado, porque aí você se torna um cliente cativo daquela loja. Um cliente cativo, eu quero mais. O comércio quer mais. E aproveita naturalmente a ênfase do ser humano que quer mais também. É nessa ênfase que quero mais que muita gente se encalacra, inclusive nas dívidas, nas situações difíceis, e vai muito além do seu orçamento. Há uma ânsia por ter, por possuir, por adquirir o mais
possível. É isso. Não há nada de errado em ter, não há nada de errado em possuir, não há nada de errado em você conquistar as coisas da sua vida. Aliás, eu fico feliz quando eu vejo resolveres, quando eu vejo irmãos em Cristo, familiares, pessoas queridas fazerem conquistas da vida. Isso me traz alegria, me traz realização quando vejo isso. Entretanto, meus amados, esta ideia que nós temos na característica da nossa sociedade, ela acaba tornando a sociedade cativa. Tornando a sociedade cativa. Agora eu coloco essa situação para poder aplicar na vida cristã. Na vida cristã deveria acontecer o mesmo. Só que em termos de valores cristãos e espirituais. Só dentro desse valor deveria acontecer. Cada crente deveria almejar mais, experimentar mais, conhecer mais, aproximar-se mais, buscar mais intimidade com Cristo. A sociedade quer mais, nós podemos aplicar em nossa vida. Eu quero mais de Jesus em minha vida. Eu quero mais do Senhor em minha vida. Eu quero experimentar mais de Cristo. Eu quero relacionamento com Cristo. Eu quero intimidade com Cristo. Eu quero estar na dependência de Cristo. Eu quero me tornar semelhante a Cristo. Semelhante a Ele. Nós deveríamos, na verdade, estar nesse contexto. Eu quero mais. Eu quero mais. Não é apenas um jargão, mas uma experiência. Porque algumas décadas surgiu um jargão aí, uma música, nada contra ela. Até eu cantei muito ela. Não importa o que eu vou pensar de mim, eu quero Deus. E nada contra querer Deus mesmo. Mas não apenas na música, mas na experiência, no relacionamento, nessa vida pessoal com Cristo. Meus amados, da vida cristã, nunca devemos estar satisfeitos. Precisamos entender que sempre estamos em crescimento. É por isso que Paulo escreve, que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, e diz que até que todos cheguemos ao estado do varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. À medida da estatura de Cristo. Então precisamos querer mais de Cristo. Precisamos entender que sempre estamos em crescimento. O crente é alguém que sempre deve estar buscando mais de Deus em sua vida, mais intimidade com Cristo, mais relacionamento com Cristo, mais vontade de estar na dependência de Cristo. Então, meus amados, é tempo de despertar, tendo mais intimidade com Cristo. Agora, para alcançar esse objetivo, eu coloco aqui algumas premissas. Para alcançar essa intimidade com Cristo, esse relacionamento com Cristo, para poder alcançar esse despertamento espiritual de intimidade com Jesus, trabalhando o nosso íntimo, inclusive na pessoa de Cristo, abrindo mão daquilo que prejudique, estamos cativos à dependência, à vontade de Cristo. Eu coloco alguns aspectos aqui, e um primeiro aspecto, para na verdade ter mais intimidade com Cristo, para alcançar esse objetivo de despertamento de intimidade com Cristo, é preciso ter um ardente desejo, precisa arder no seu coração, precisa arder na sua alma, que te impulsiona, que te leva a praticar, que te leva a fazer isso. Quando eu penso nesse ardente desejo, eu fico lembrando dos discípulos, como Cristo ressuscitado, os chamados discípulos de Emaús, que descia em direção a Emaús. Cristo aproxima-se diante dele e começa a expor as Escrituras, mas quando Cristo se revela a ele, ele conhece, ele diz assim: porventura, uma ardia dentro de nós, quando ele falava sobre a palavra, ardia dentro deles, mas estavam cegos espiritualmente, estavam petrificados com o coração, a ponto de não poder ver. A tristeza estava, na verdade, mexendo com eles, desanimando eles por causa dos acontecimentos, a ponto de não perceber.
É preciso ter um ardente desejo. Meus amados, em uma leitura atenciosa da palavra, nós encontramos extraordinários testemunhos de pessoas que desejaram mais do Senhor em sua vida. Nós precisamos desejar ardentemente mais de Cristo. Eu quero mais do Senhor. Eu quero relacionamento com Cristo. Eu quero intimidade com Cristo. Eu quero que Cristo de fato seja bem maior em minha vida. Que Cristo seja o diferencial na minha vida. Então eu preciso ter esse desejo. E eu cito alguns, por exemplo. Um exemplo que eu cito aqui é Zaqueu. Lá em Lucas 19:3, afirma que ele, Zaqueu, o coletor de Jericó, ele procurava ver quem era Jesus. Ele tinha o desejo de ver quem era Jesus. Outra tradução diz que ele desejava ver Jesus. Tanto é que ele teve, como diz o foco para ano passado, atitude. Ele desejava, então seu desejo eu vou atrás. Foi lá e correu, subiu numa árvore para poder ver de fato Jesus. Apesar de todos os seus pecados, esse homem alimentava em sua pobre alma esse santo desejo. Apesar das suas limitações, apesar de ser considerado a marca da sociedade, apesar de ser discriminado até pela sua profissão, ele tinha no seu coração um ardente desejo de ver quem era Jesus. Querido, desta noite, você que está aqui nesse santuário, você que nos acompanha aqui na transmissão, a pergunta é essa: tem em você esse ardente desejo de experimentar mais de Cristo em sua vida? De ter intimidade com Cristo, intimidade com o Senhor? Para você que já é salvo e redimido pelo Senhor, um desejo ardente de despertar espiritualmente para um relacionamento íntimo, contínuo, de crescimento contínuo no Senhor? Para você que ainda não experimentou Jesus como Salvador, há um ardente desejo de verdadeiramente experimentar Jesus em sua vida. Então Zaqueu era um homem que tinha esse ardente desejo. Outros que eu menciono aqui são os gregos. Lá em João capítulo 12, verso 21, diz que esses homens dos gregos, eles subiram a Jerusalém para a festa, e em dado momento procuraram Filipe, apóstolo, e dizer assim: queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Eles queriam ver Jesus. Havia aquele ardente desejo de ver Jesus. É preciso ter um ardente desejo de experimentar Jesus, de ter relacionamento com Jesus, de ter intimidade com Jesus. Os samaritanos, queridos, lá de João 4, 28 a 30, nós temos aqui a experiência da mulher samaritana, que encontra-se com Jesus casualmente, talvez para ela casualmente, mas Cristo já tinha marcado aquele encontro com ela ali, sem ela saber. Então, encontra ali, no bate-papo, na conversa, ela experimenta a fé cristã, ela crê em Cristo como Messias, como Senhor e Salvador, e aí ela testemunha para aqueles que estão próximos ali. E após o testemunho dela, o verso 30 diz que a cidade saiu para conhecer Jesus. Saiu para conhecer Jesus, as pessoas saíram. Olha esse homem que transformou essa mulher. Ele naturalmente deve ser alguém especial, e eles queriam conhecer Jesus. Que maravilha, meus amados. Uma cidade inteira querendo conhecer Jesus. A minha presença na sociedade, a sua presença na sociedade, a nossa presença, o nosso amor, a nossa intimidade com Cristo tem, na verdade, motivado aqueles que nos rodeiam a querer conhecer Jesus, a querer experimentar Jesus. Tem acontecido isso verdadeiramente em nossa vida? Nós que já conhecemos a Cristo como nosso Salvador, devemos ter esse santo desejo, ansiar por conhecê-lo muito mais, por ter intimidade com Ele. Não podemos nos aquietar, não podemos nos acomodar.
Não podemos, na verdade, estarmos acomodados. Eu disse, não podemos nos contentar. Temos sede de Deus, fome de Deus. Isso deve acontecer em nossas vidas. Salmo 42, versos 1 e 2, nós vemos lá: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Assim era, meus queridos, o salmista. Ele tinha sede de Deus, ele dizia: eu te busco intensamente. Ele está dizendo, em outras palavras, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Salmo 25, 14, nós temos ainda: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha que coisa linda! Quando você tem intimidade com o Senhor, Ele colocará no seu coração e na sua mente o propósito dEle, a aliança dEle, a vontade dEle, o ideal dEle. Olha que coisa extraordinária! A gente, na verdade, experimentar essa intimidade com o Senhor. E lá no Sermão do Monte, Jesus disse, Mateus 6, buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, Deus será acrescentadas. O problema é que a gente quer buscar em primeiro lugar as demais coisas, esperando que Cristo seja acrescentado. A gente diverte. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, queridos, para podermos despertar, tendo mais intimidade com Cristo, é preciso ter um ardente desejo. Mas uma segunda premissa que eu coloco aqui também é preciso oferecer-lhe espaços. É preciso oferecer a Jesus espaço em nossa vida, nos compartimentos de nossa vida. Pode até ser o caso de alimentarmos na alma esse desejo, o desejo de ver Jesus, o desejo de conhecer Jesus, o desejo de ter intimidade com Jesus. Só que não temos experimentado mais de Deus em nós. Só que não fazemos isso. Então precisamos fazer uma avaliação. É possível que em nossa vida não esteja havendo espaços para Deus. Conversando com alguém essa semana e falando que ele estava orando pela sua libertação. A pessoa conversando e disse: olha, eu estou orando para Deus me libertar de vícios. E Ele me libertando, eu vou me colocar integralmente para o Senhor. Falar: não adianta você apenas pedir a Deus para libertar, você precisa querer isso. Você precisa desejar isso. Você precisa se colocar diante de Deus. E também, quando você quer, você tem propósito, você tem atitude e você tem motivação. E você faz. E você há verdadeiramente de fazer. Mas é possível, meus amados, muitas vezes, que em nossas vidas não deve haver exclusivamente espaço para Deus. Há espaço para muita coisa. Por uma porção de situação não há espaço para Deus. Muitas vezes o Senhor vem até nós e encontra ou depara com alguns quadros que eu quero citar aqui. Primeiro quadro, ele depara muitas vezes porta fechada. A porta da nossa mente, a porta do nosso coração, a porta da nossa vida está fechada para Deus. São aquelas pessoas que até querem Deus na sua vida, só que nunca lhe abrem espaço para o Senhor agir. A porta do coração está fechada. Corações duros, corações fechados para a ação divina. Conforme escreve no Apocalipse 3:20, dizendo assim: eis que estou à porta e bato, Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele enfiarei e ele comigo. Curioso, meus irmãos, que são palavras do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia. Jesus fala isso àquela igreja. Nós usamos muito esse versículo para poder falar para o não crente: eis que estou à porta e bato.
porta, ele espera que ela seja aberta e que ele seja recebido, porque ele quer transformar a vida do ser humano, e inclusive promover uma transformação total à vida do crente. Ele quer limpar seu coração de toda a impureza, ele quer limpar seu coração de todas as coisas ruins que possam estar acumuladas ali. Ele quer dar uma vida nova, com sentimentos curados e pensamentos transformados pelo Senhor. Ah, meus queridos, pode ser que muitas vezes eu venha a essa porta aberta. A porta está aberta. Ele entra e nós o deixamos apenas na sala de estar. Não damos a devida liberdade, restringimos a sua ação. Você chega na casa de alguém e você não tem muita intimidade com ela, mas você tem um certo relacionamento, um relacionamento mais ou menos. A pessoa abre a porta da sua casa e deixa você entrar. Você entra, manda você sentar no sofá da sala e não passa dali. Não passa dali, por quê? Porque você não tem intimidade com aquela casa. Se nós não deixamos Jesus ter intimidade na nossa casa, ele não entra nos combatimentos. Ele não entra. É preciso saber que entra. Quando você tem intimidade, você chega lá e você vê, para você conhecer minha casa? Olha, aqui é minha cozinha, aqui é minha sala, aqui é meu quarto. Ela está bagunçada, não tem problema, dá uma olhada aí. Aqui é isso, aqui é aquilo. Então você mostra a sua casa. Você tem intimidade. Quando você tem intimidade, você já entra naquela porta daquela casa ali e você mesmo sem ser convidado, já vai para a cozinha, vai para um lugar, vai para outro. Ontem eu estava fazendo uma visita com a Giovana na casa de uma irmã, lá no bairro Califórnia, do João Pinheiro. O senhor que perdeu o pai esses dias, e ela estava lutando contra o câncer também, e aí eles lá fazendo visita. E eles, durante muito tempo, eles tiveram uma fábrica de gravatas lá. Gravatas. E vendiam uma gravata, a mãe do meu genro, do Gabriel. Então, vendiam gravatas lá, e eu sempre que ia lá, eu levava uma gravata. Sempre que ia lá, eu tenho muitas gravatas, tem algumas que eu preciso até de dispor delas. Porque às vezes aquelas gravatas mais grossas, assim, olha a gravata mais slim, né? Então as grossas que quiser eu estou dando. Então, o que acontece? Aí eu cheguei lá e falei assim, entrei na casa e comecei a conversar, e falei assim, escuta aqui, tem mais gravata aí? Não, que história é essa? Falei, tem umas duas, tem umas ali, falei, então me dá essas duas, deixa eu levar. Essa aí é slim. Aí eu não, essa aí não quero mais, não, porque slim eu quero. Aí depois o Giovana falou assim, você é cara de pau, né? Falei, meu amor, eu fiz isso porque eu tenho intimidade. Tem intimidade. Intimidade é isso, quando você tem relacionamento de intimidade. Quando você tem um relacionamento de intimidade com Cristo, você permite que ele entre em todos os compartimentos desta casa. Em todos os lugares. Muitas vezes, meus queridos, nós restringimos a ação de Cristo. Muitas vezes o Espírito de Deus está sufocado em nossas vidas, que nós não deixamos de tomar conta de tudo, nós não nos deixamos encher do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o que encontra em compartimento das nossas vidas são vários compartimentos com as seguintes indicações. Então, algumas indicações: gênio forte. Eu tenho gênio forte, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim, como a filha de Gabriela. Eu sou assim, não tem jeito. O gênio forte pode ser transformado pelo poder do Senhor Jesus. Pode ser transformado. Eu sou assim mesmo. Não tem aquela ideia do pau que nasce todo, morre todo, não. Ele pode ser endireitado por Jesus, ele pode ser mudado por Jesus. E às vezes a pessoa tem gênio forte. Então, Senhor, nessa área aqui, o Senhor entra, não, porque isso aqui é comigo. Não tem jeito mesmo. A mesma história daquele nordestino, que tinha um gênio forte, sua descendência, né? Então, o nordestino tinha um gênio forte, e o cara chegou e afrontou ele e falou: ele disse que se converter, você tem que bater no lado da sua cara. Não, tudo bem, pode fazer. Aí bateu do lado, bateu do outro, ele pegou a peixeira e mandou no cara. Mas você não, que negócio é? Não,
é porque na verdade eu sou convertido, mas a minha faca não é não. Não é não. Então quer dizer, gênio forte, às vezes é situação, a pessoa tem um gênio forte, você ser trabalhado pelo Senhor, ser trabalhado. Você tem deixado o Espírito Santo agir no seu gênio forte? Maledicência é outra coisa que às vezes, Senhor, o Senhor pode atuar até no meu gênio forte, mas me deixa ser maledicente, me deixa pensar mal do outro, me deixa pensar nisso ou naquilo, me deixa contar a historinha que eu vi de fulano de ciclano. Ah, Senhor, eu tenho gênio forte, eu até ligo, mas nessa parte aqui o Senhor não manda, não, Senhor, eu gosto desse negócio. É até aquela história que eu já contei aqui, não é? Dos três que estavam no avião, viajando, e lá naquele avião, a comitiva disse assim: olha, o avião, você vai cair, vocês vão morrer, se tiver alguma coisa para acertar diante de Deus, acerta aí. Aí três crentes, um falou assim: olha, vou confessar com vocês aqui, o meu problema é o seguinte, a minha igreja não sabe, mas eu tenho um problema que eu não resisto a uma cachaça. Estou me escondido, não resisto de jeito nenhum. Aí eles oraram com ele lá, o prefeito Eduardo, aí o segundo: olha, o meu problema é o seguinte, é o tabaco, eu fui escondido até hoje. Eu tenho esse tipo de problema, pode ser até dos outros, mas eu vou citar desses dois aqui. Aí oraram por ele, e a hora que esse segundo contou, a comitiva voltou e disse assim: olha, foi resolvido o problema, ninguém vai morrer mais. Aí desceu. Aí eles falaram para o outro: nós contamos você nessa situação, você conta a sua, falou que o problema é uma licença, então depois eu chegar lá embaixo para contar tudo que eu vi. Maledicência. Às vezes você não deixa a pessoa entrar, você não deixa Jesus entrar e dizer: Senhor, eu não quero pensar mal do outro. Se o outro está fazendo alguma coisa errada, é o problema dele com Deus. Eu tenho que ter misericórdia dele e ajudar. Eu já disse aqui na igreja que muitas vezes eu já vi, não é o caso da nossa igreja não, graças a Deus por isso, eu já vi igrejas que as reuniões de oração eram reuniões tremendamente maledicentes. Aproveitava a reunião de oração para poder fazer uma santa fofoca. Se eu posso chamar fofoca de santa? Ah, meus irmãos, uma maledicência e fofoca piedosa. Ah, meus irmãos, eu queria que orasse pelo irmão fulano de tal, coitado. Ele está vivendo isso, e contava a história do camarada todinho. Contava tudo. Eu ouvi uma charge na rede social, um vídeo de vez em quando eu vejo um vídeo, e aí eu compartilhei. Diz que o camarada chegou lá no pastor, no gabinete, e falou: pastor, eu estou com um problema. Pastor, eu não entenderei. Mas pastor, não manda isso para ninguém não, por favor. Pastor orou com ele, estou arrependido e tudo tal. Orou com ele, o pastor foi para casa. A mulher dele: pastor, por que você demorou tanto? Eu falei: não, eu estava atendendo o irmão fulano. Ele está vivendo um problema lá. Qual é? Minha filha, eu posso contar. Aí ele pegou e disse assim, aí a mulher disse assim: mas você vai esconder alguma coisa de sua esposa agora? Não, quero no interior. Ah, vamos orar por ele. Aí a mulher dele chegou na reunião de oração e falou para as mulheres todas assim: gente, vamos orar pelo irmão fulano, coitado. Ninguém pode saber não, mas era do interior. Daí a pouco o irmão chega na igreja, um olha para ele: irmão fulano, estou orando pelo Senhor. Irmão chegando: eu estou orando pelo Senhor. Aí pessoal, quer dizer, um tipo de maledicência assim, então todo mundo orando. Aí o outro está de trás: ó, você, que história é essa? Aí eu olhou para o pastor na frente e falou: ó, amigo. Então, a maledicência é uma outra coisa que às vezes, meus amados, a gente tem, o ser humano tem, e o faz e tem prazer em contar até de forma piedosa, entre aspas, os tropeços dos outros. Fala em gabinete, eu tenho um combinado com o Giovana. Se eu atender alguém no gabinete e a pessoa não me autorizar a falar nem com ela, eu não falo nem com ela. E ela sabe isso. Fala nem com ela. Fala: meu amor, estava atendendo alguém lá e não posso compartilhar.
Isso aí já é um tipo de pecado, porque não existe mulher que não seja curiosa, né? Então, o que acontece é esse combinado. Irmãos, percebe, por exemplo, que eu cito algumas coisas aqui, eu nunca cito no púlpito qualquer tipo de conversa que tive com alguém, porque o púlpito é lugar para isso. Gabinete é lugar que fica lá. Eu estou pegando a deixa para poder falar sobre isso. Mas, meus amados, então nós temos, a hora já está bom para mim ali, eu tenho que correr, né? Então nós temos dizendo forte, amanhecer, eu não deixo o Senhor atuar, o ressentimento. Assim, eu não vou dizer não, eu não gosto daquela pessoa, eu não consigo ver, não desce na garganta. Ressentimento. Jesus tem entrado nesse compartimento da sua vida. É egoísmo, só para ele pensar em si mesmo. Jesus tem entrado nesse compartimento onde você. Lembra do texto de Lucas 9, 23? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A avareza, prostituição, soberba, uma opção de coisas. Você sabia que essa era a situação da igreja de Laodiceia? Eles que estão à porta e batem. Se alguém abrir, eu entrarei. Então nós temos um monte de coisa, adultério, inimizade, ira, ciúme, discórdia, inveja, impureza. Só quero a questão de Laodiceia. Se você lá quando Jesus está à porta e bate, a situação da Laodiceia é dizer: olha, eu sou o tal. Nós não precisamos, eu sou rico, eu sou forte, sou isso, sou aquilo, não tem problema algum. É o egoísmo, é na verdade a avareza que tinha também, tem problema. É triste, meus irmãos. Mas infelizmente é essa a realidade da vida de muitos filhos de Deus. Querem Deus, só que não permite que esse Deus comece a agir em todas as áreas da sua vida. Para que possamos experimentar o despertamento, nós vamos ter mais intimidade com Deus. Eu creio que nada mais agrada ao coração do Pai como encontrar em seus filhos liberdade para que ele possa agir, liberdade para que ele possa atuar. É o crente que chega para Deus e diz: Senhor, tudo que é em mim está em tuas mãos. Senhor, toma conta de mim, toma conta da minha vida toda. É isso. Quando deixamos Deus agir em nossas vidas, isso é no lar, em casa, no escritório onde você trabalha, na oficina onde você trabalha, na escola onde você estuda ou trabalha, no trânsito. Ufa, é um desafio, né? Deixar Deus agir no trânsito. No trânsito, no comércio, na fila. Fila do banco. Hoje tem muito pouca fila do banco, né? Aliás, aqui não tem muita fila do banco nessa região aqui. Mas na fila de todas as coisas. No comércio, no namoro, no relacionamento conjugal. Quando deixamos Deus agir, conseguimos nos render inteiramente e nos oferecemos sem reservas ao Senhor. O desafio aqui é de, na verdade, despertar, tendo mais intimidade com Cristo. Além, meus queridos, de me oferecer espaço, no último aspecto que eu coloco aqui, é preciso ter um alvo. É preciso ter um alvo. Intimidade com Cristo, é preciso ter um alvo. Quando temos um desejo e oferecemos espaço para Deus, fatalmente começaremos a buscar a sua pessoa, a pessoa de Cristo. Sabemos exatamente o que precisamos, o que queremos e o propósito de Deus para nós, quando nós assim fazemos. Jesus, meus amados, deve ser o nosso grande alvo. Deve ser o meu Senhor. Grande alvo, a prioridade maior, o nosso grande tesouro, a
pérola de grande preço deve ser Jesus. Devemos preferi-lo acima de todas as coisas. Nada nesse mundo pode se comparar ao privilégio, ao gozo, à alegria de conhecer a Cristo, de experimentá-lo, de ter estreita comunhão e intimidade com Ele. Eu concluo, meus amados, dizendo que Filipenses 3,10 nos convida a uma vida centrada em Cristo, marcada pela busca da santidade, pela esperança da glória futura. Ao seguir o exemplo de Paulo, nós podemos experimentar a transformação que só Jesus pode proporcionar e o despertamento espiritual de que nós precisamos. O texto nos mostra que conhecer a Cristo é experimentar o poder da sua ressurreição. Conhecer a Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição são duas faces da mesma moeda. Ao buscarmos um relacionamento mais profundo com Cristo, experimentamos o poder transformador de sua ressurreição em nossas vidas. E por sua vez, ao experimentarmos esse poder, somos impulsionados a conhecê-lo e ter mais intimidade. Se você não experimentou Jesus, experimente. Se já é salvo pelo Senhor, diga a Ele: Senhor, eu quero intimidade contigo. Quero me despertar espiritualmente toda a minha vida. Fica agora ao seu dispor. Fique suas mãos. Use-a para a glória do Senhor. Amém? Eu quero orar nesse momento. Obrigado. Então, você quer ter essa intimidade com Cristo? Colocando diante de Deus sua vida, colocando todos os compartimentos de sua vida para ser trabalhado com Cristo, colocando diante de Deus as suas fraquezas e limitações para que o seu trabalho, reconhecendo que somos pequenos, mas Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor para o despertamento espiritual de muita gente, para a transformação de muita gente e para que de repente do Senhor aconteça em nossa vida. Para isso, queridos, é preciso que tenhamos intimidade com Cristo. Você quer buscar essa intimidade com Cristo? Você quer orar comigo aqui agora nesse sentido? Você quer dizer: Senhor, eu estou disponível para buscar essa intimidade. Reconheça que ainda que você seja uma pessoa na dependência de Deus, que faz e acontece, ainda tem algo para crescer. Ainda tem compartilhar.